Então agora vamos adicionar uma lista ou uma prova. Então eu vou colocar aqui prova, mas a gente vai ver que não tem muita diferença. Qual que é a diferença para a gente de lista de exercício e prova? A lista de exercício é aquela que eu quero que o meu aluno faça os exercícios propostos para ele e eu não vou me preocupar com a correção, ele vai ter acesso se está correto ou não, ele vai ter acesso às ajudas, ao feedback, tudo está disponível para ele e ele pode fazer e refazer o exercício quantas vezes ele quiser. Então basta eu selecionar o tipo de conteúdo, lista de exercício, e selecionar quais exercícios que eu quero que esteja disponível nessa lista para ele. Além disso, o que eu posso fazer? Eu posso trocar, as categorias, então eu posso adicionar exercícios de mais de uma categoria. Como aqui a gente só fez exercícios em uma única categoria, eu só posso dessa categoria. Eu posso adicionar todos de uma vez, desmarcar todos, fica a meu critério. E aí eu posso salvar. E a prova? Bom, uma prova possui exercícios, mas ela é mais criteriosa. Então eu preciso entrar com mais informações para montar uma prova. Primeira informação é uma descrição, uma apresentação da prova. Então eu tenho que dizer para o meu aluno informações relevantes com relação à prova, tá? Prazos. Esse texto aparece para o estudante antes mesmo de ele começar a prova, então é um alerta. Tá? Apesar de algumas informações estarem disponíveis, é bom o professor pode escrever algum texto, alertando o aluno. Então aqui eu vou só botar assim, um texto apresentado antes da prova. Depois eu posso definir se tem um período para resolução. O que é esse período para resolução? Olha, essa prova só vai estar disponível no horário de aula, ou ela vai estar disponível todo final de semana. Então, por exemplo, eu quero de sábado, por exemplo, uma prova para o próximo final de semana, de sábado às 8 da manhã, 8h05, só para facilitar a vida, até semana que vem, clica nesse íconezinho aqui, até domingo ou segunda-feira às 8 da manhã também. Pronto, então essa prova só pode ser iniciada pelo estudante entre sábado da próxima semana às 8 e segunda às 8 da manhã. Depois eu posso colocar um limite de tempo, quanto tempo ele tem depois de iniciar a prova para finalizar essa prova. E além do tempo eu posso definir quantas tentativas são permitidas, então o estudante pode fazer, nesse caso, uma vez, mas eu posso colocar 2, 3, 4 vezes, quantas vezes eu achar que é pertinente para essa prova, e o sistema salva todas as vezes, todas as execuções, você depois tem acesso a olhar todas as respostas, todas as notas e avaliar se você quer fazer uma média, se você quer pegar a nota mais alta, se você quer pegar a última nota, e vai ficar a critério da sua prática pedagógica. E depois, assim como a lista, você tem que escolher quais exercícios você quer que caiam na prova. Tá? Esses exercícios podem ser de uma única categoria ou você pode misturar categorias. Além disso, a gente pode pensar que em 60 minutos é pouco tempo para realizar 5 questões, então eu posso reduzir o número de questões. Então, por exemplo, eu posso dizer para ele assim, olha, sorteia 3 dessas 5 questões e cada aluno vai ter suas 3 questões para fazer a prova. E depois basta salvar. Tá? Só para a gente poder ver a prova, vamos mudar aqui a data de execução da prova, vamos colocar para sábado, para hoje no caso, só para a gente poder executar e ver como é que fica a prova. Então vamos lá, vamos ver a nossa turma, uma prova. Aqui está aquele texto apresentado, ele sempre vai me informar que você tem 60 minutos para realizar a prova, quantas tentativas são permitidas. Clicando em iniciar a prova, ele vai sortear as questões. Veja que ele sorteou 3 questões de acordo como a gente tinha definido. E aqui as alternativas estão aleatórias, a ordem delas, ela vai sorteando e conforme for passando os exercícios, ele vai me mostrando novos exercícios. É importante lembrar que aqui tem um cronômetro que vai mostrando para o estudante o tempo que ele tem para fazer a prova e a hora que ele iniciou a prova. Então aqui caiu um problema de simulação. Veja que só tinha um exercício de simulação, ele acabou sorteando. Onde tem a pergunta, aqui tem uma diferença, tá, gente? Por exemplo, não vai aparecer aqui para o estudante o botão resposta, mesmo que você tenha esquecido de colocar lá o botão resposta,
ele não vai apresentar porque ele entende que isso é um problema de prova e que o aluno não pode ter acesso às respostas, senão ele vai ficar tentando até as respostas todas darem corretas e ele forçar, né, um resultado. E, bom, e a última questão foi uma questão de exercício normal aqui, né, daquela de cálculo, desculpa. Então aqui ele tem que fazer a conta de acordo com o que vai ser pedido e em dado momento ele precisa finalizar e entregar a prova dentro daquele intervalo. Se o intervalo de tempo aqui, o tempo zerar, o sistema vai fazer a submissão automática e vai encerrar a prova para ele automaticamente, sem nenhum choro. Isso é importante deixar o estudante em alerta. Aqui o que acontece, ó, se eu tentar enfiar a prova, então ele vai te dar um aviso, dizer que uma vez que a prova está finalizada, não tem mais como você alterar os dados, tá? Porque o que acontece? O que pode acontecer? Por exemplo, caiu a internet. A janela do navegador falhou. Tá? Então deixa eu fazer algumas respostas aqui, só para mostrar para vocês o que vai acontecer. Tá? Então ali tá os valores no simulador. Deixa eu trocar um valor aqui para 12. Tá? Confirmar. Ou melhor, vou tirar para VCV, desculpa. Tá? Aqui eu vou botar uma resposta de 8.1 e aqui eu vou marcar todas as alternativas. Tá bom? Então tudo certinho. Vamos supor que caiu o navegador, o aluno teve que abrir de novo todo o sistema. Vamos supor que ele clicou aqui sem querer, ó, e perdeu a prova. Aquele tempo que ele tem para a prova, ele continua a rodar, tá? Inclusive, eu vou fazer até aqui, ó, eu vou abrir uma nova janela. Tá? Ele abriu uma nova janela, ele teve que fechar aquela janela. Problemas acontecem, vocês sabem que computador, tecnologia tem essas coisas. A hora que ele abrir a prova, ele vai pedir para iniciar a prova. Tá? Só que ele vai iniciar da onde ele parou. Então vejam que aqui as alternativas estão marcadas, os valores aqui, VCV e PCV, estão preenchidos. Tá? O que talvez aconteceu aqui, que não era para ter acontecido, é que ele não preencheu esse valor. Tá? Mas já vamos resolver isso aqui. E veja que a última resposta que ele tinha colocado está marcada. Tá? Então agora ele pode finalizar a prova. Uma vez finalizado, ele não pode mais responder. E acabou. Tá? Terminou. Se ele tentar responder de novo, aí depende do que nós definimos, né? Se foi permitido, ó, não era permitido para ele, a gente só tinha colocado para essa prova uma tentativa. Então ele deu um aviso, ó, você já esgotou o número de tentativas permitidas, e ele mostra que teve uma tentativa feita em tal horário e dá mais ou menos o percentual de acerto. Dado aquelas respostas que a gente colocou, a gente tirou 1,1. Tá? Ele não diz quais foram as respostas corretas, ele só diz que teve uma nota apresentada lá, um resultado, desempenho da última tentativa. Se foram 3 tentativas, ele vai mostrar as 3 tentativas para o estudante. E lembrando que o professor tem acesso a todas essas informações.